princípios da prosperidade. E sabe, irmãos, é mais de um princípio. Então, o que eu tenho a dizer hoje é que nós somos convidados, sim, a semear na casa do Senhor. Porque ficar de braços cruzados não faz as coisas mudarem. Por vezes eu escutei uma frase de que, olha, se eu pudesse eu ajudaria mais, se eu pudesse eu daria tantas coisas, mas hoje, no pouco que você tem, quanto você tem sido fiel? Hoje, no pouco que você tem, o quanto você tem sido generoso? Pois a palavra de Deus, nós aprendemos claramente na parábola dos talentos: ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Amém? Vou dar a segunda chance para os irmãos que não conhecem a parábola. Amém? Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Aleluia. Amém? Então, o Senhor, Ele tem nos colocado esse desafio de não ficarmos de braços cruzados, esperando algo acontecer, esperando chegar um dia 31 e você achar que algum parente seu vai ganhar na loteria, porque eu acredito que você não deva jogar, mas não vou entrar nesse parâmetro. Mas o ponto é que ficar de braços cruzados não faz as coisas acontecerem, mas a palavra de Deus diz: semeie de manhã, semeie à tarde, porque pode ser, da manhã pode prosperar, a da tarde pode prosperar, ou as duas podem prosperar. Então, com isso, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. E num ato de fé, você possa hoje escolher semear, trazendo o seu dízimo, sua oferta, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar nossa mão para cá, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus, nós abençoamos cada uma das sementes, nós abençoamos os dízimos e as ofertas. Declaro, Pai, que em nome do Senhor Jesus, prospere cada um dos irmãos, leve eles, Deus, a não ser estes que ficam de braços cruzados. Eu declaro, Deus, empregos, promoções, eu declaro novos clientes, eu declaro, Senhor, um tempo de prosperidade sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Não se sente. Vamos orar aqui pela vida do nosso pastor, amém? Coloque sua mão para cá. Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do pastor Adriano, declaramos, Senhor, sobre ele a saúde, Deus, declaramos, Deus, que todo mal-estar seja quebrado agora, declaro, Pai, que o Espírito Santo venha levar a cura agora no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que ele possa ser usado poderosamente nesta noite, a ministrar aquilo que é da parte do Espírito. Eu declaro, Deus, sobre cada um dos irmãos a palavra revelada. Usa a boca do teu filho nesta noite, Senhor. Eu declaro, Deus, abençoada a família, a esposa, filhos. Declaro, Senhor, que nada o faltará. Antes, as bênçãos do Senhor o perseguirá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar. Aleluia. Hoje eu confesso para os irmãos que eu não acordei muito bem, tive um mal-estar. Aí a dona Beth resolveu aparecer e a minha glicemia estava lá embaixo, mas estou melhorando. Queria estar aqui com os irmãos, não largo o osso, mas eu creio que Deus quer falar com os irmãos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos ainda no mês, saindo aí, final de dezembro, início de janeiro, férias e tudo mais. Pode perceber que eu estou um pouquinho corado, mas devo aproveitar um pouquinho essa semana, graças a Deus. Deus foi muito bom conosco. E eu quero te falar que já nós começamos nossos 2 cultos novamente, né? Só a gente se organizar direitinho. Nós já temos aqui 2 finais de semana nosso jejum de 40 horas. Então, se você nunca participou do nosso jejum de 40 horas, eu quero
desafiar você a participar desse jejum, a participar conosco. São dias onde o Senhor renova a nossa fé, nos prepara para enfrentar de fato um ano poderoso que o Senhor tem para nós. Amém? Eu estou já orando há algum tempo e buscando no Senhor uma palavra para a igreja nesse ano. E algumas coisas o Senhor trouxe ao meu coração e eu quero fazer menção para você hoje, que é sobre fundamento. Nós precisamos estar fundamentados na rocha. A rocha é Cristo. Amém, irmãos? Mas eu percebo que, não sei o porquê hoje, mas decidiram colocar o encontro do Jova, que foi lá no final de novembro, se eu não me engano, né? E quase 2 meses depois apareceu aí no Videira News. Mas se você olhar para o lado, cadê as pessoas que estavam lá naquele encontro? Você compreende o que eu estou falando? E nós temos feito encontros, feito células, multiplicado células, mas uma das coisas que nós precisamos fazer é fundamentar as pessoas na verdade do Evangelho. Porque, irmãos, uma igreja, ela não se torna saudável apenas com crianças na fé. Eu não estou falando dos nossos kids lá embaixo, eu estou falando de você, que passado o decorrer de um tempo, você precisa amadurecer, crescer, avançar, e a nossa igreja precisa disso. Há células onde as pessoas são muito infantis, a célula não avança, ela não cresce, ela permanece a mesma durante muito tempo. E não dá para você culpar o líder, culpar o outro, sendo que nós somos responsáveis pelo nosso crescimento. Você compreende o que eu estou falando? Então, quando eu falo de fundamento, eu estou falando de alicerce, eu estou falando da fundação. Sabe, quando nós olhamos para algumas casas, essa casa, para ela estar firmada, ela tem que ter alicerce, é ou não é? Reinaldo, tem que ter alicerce, tem que ter as colunas. Para nós estarmos no segundo andar desse prédio, tem que ter um bom alicerce lá embaixo. Você compreende o que estou falando ou não? Se nós não tivéssemos isso, esse prédio não sustentaria o peso que está sobre ele. Então, a nossa vida cristã, ela precisa estar fundamentada no Evangelho. E o fundamento, então, ele se faz necessário. Mas existe uma grande discussão na vida das pessoas entre aquilo que é importante e aquilo que é necessário. Há muitas coisas que são importantes na vida, mas nem todas são necessárias. Você tem fome, ok? Seria importante você comer uma pizza. Nossa, estou com a vontade de comer uma pizza, né? Paga pelo meu líder, aleluia, né? Mas o que vai realmente ser necessário para você é um arroz com feijão. O que vai te sustentar é o básico. É ou não é verdade? Você compreende o que estou falando ou não, irmãos? Então, existem coisas que são importantes, existem coisas que são necessárias, e nós precisamos definir isso. Porque o que é importante são coisas boas, faz parte da vida. Então, é importante você, sabe, compreender isso, porque nem tudo que é importante tem valor, mas aquilo que é necessário tem valor. Você não conseguiria viver sem, são coisas indispensáveis. Você compreende o que estou falando ou não? Então, o fundamento da fé, ele é necessário para você crescer, e é nele que nós apoiamos a nossa fé. Nós não podemos vivermos a vida cristã sem saber quais são os fundamentos da vida cristã. No que você está alicerçado? Antes, lá fora, você vivia em função de dinheiro, função do trabalho, função de família, função de outras coisas. Hoje nós vivemos em função do Evangelho. Os irmãos compreendem o que estou falando ou não? Porque se você não tiver o fundamento correto para a sua fé estar apoiada, facilmente você desiste. Você compreende o que estou falando ou não? Se nós não tivermos o fundamento claramente estabelecido, nós não conseguimos construir nada em cima disso. Veja, ninguém vai desistir de uma célula que está prestes a multiplicar. Não é verdade? Quando que nós desanimamos com a célula? Pode falar a verdade. É quando a célula não está avançando, é quando tem poucas pessoas, né, Felipe? É quando você vai fazer a célula tem 2 pessoas, aleluia, né? Mas tem que fazer para quem? Para Jesus. Por que nós não desistimos? Por causa de Jesus. Então, os fundamentos têm que ser absolutos. Tem que ser absoluto. Por exemplo, você vai trabalhar. Trabalhou a semana toda. Na sexta-feira à tarde, você já vai falar, hoje é o dia do pagamento.
Você vai desistir de ir para o serviço para receber o pagamento? Eu duvido. É virose, é mal-estar, é açúcar baixo, é pressão alta, pressão. Você vai estar lá de qualquer jeito. Por quê? Porque tem uma recompensa. Quando você entende o fundamento do Evangelho, haverá recompensa para nós. O Senhor prometeu que há recompensa. E nós precisamos entender que os fundamentos são absolutos. Vira aí para o seu irmão e fala: o fundamento do Evangelho tem que ser absoluto na sua vida. O que significa isso? Que o fundamento não muda. Nós mudamos. Nós temos gostos diferentes. Nós preferimos coisas diferentes, mas o fundamento é o mesmo, é Cristo. É Cristo. Aquilo que é absoluto e não pode ser revogado. Veja, existe uma lei chamada lei da gravidade. Você pode fazer o que você quiser. Você vai conseguir mudar? Não? Eu vou pular de cima do palco. Eu vou desafiar a lei da gravidade. O que vai acontecer com você? Vai cair. Ainda que é uma altura baixa. Mas não faça isso em alturas maiores em nome de Jesus. Mas existe uma lei, ela é irrevogável. É a lei da gravidade. Agora, existe uma outra coisa chamada teoria da evolução. O que é a teoria da evolução? Ela não pode ser comprovada. E de tempos em tempos alguém muda alguma coisa, descobriu algo novo, diferente, e até essa semana aí estava sendo divulgado pela NASA imagens do universo dizendo que existe sim um Criador. Estava falando para os meninos do carro, veja, não é a Bíblia que tem que provar, entendeu? A ciência, é o contrário, a ciência cada dia mais, ela prova que a Bíblia é verdadeira. Você compreende isso? Então, os fundamentos são de Deus. E o fundamento de Deus, ele é irrevogável. Antes de nós convertermos, nós tínhamos uma vida. Ela era guiada por muitos preceitos. Ela era guiada por valores do mundo. E aí nos apoiávamos nessas coisas. Por exemplo, lá no mundo, talvez, em algum momento, você apoiou em amizades. Apoiou em confiar em pessoas. E o que aconteceu? Adivinha? Não é verdade? Mas qual que é a diferença na igreja, pastor? Às vezes nenhuma, porque às vezes você pode se apoiar em pessoas na igreja e as pessoas falharem com você. Mas aí você aprende que na igreja nós não fazemos por pessoas, nós fazemos por Jesus. É diferente. Você compreende o que estou falando ou não? Então nós estamos falando que esse ano é o ano da casa cheia. Aleluia. É o ano da casa cheia. O que significa isso? Que vai ser uma casa cheia de bênçãos, cheia de prosperidade, cheia da vida de Deus, cheia de oração, mas também vai ter problemas. Desde que muda-se os anos, os problemas continuam. É na verdade. Mas como que você vai enfrentar os problemas da sua vida? O que a sua célula tem a ver com isso? Não aguento mais, eu vou desistir. Ah não, agora eu vou desistir. Ah não, agora eu estou triste, eu vou parar. Veja, se você está fundamentado no Evangelho, eu quero te falar, nosso alvo é Cristo. É Cristo. Quem tem mais de 10 anos de convertido aqui, levanta a mão. Aleluia. Levanta a mão bem alto, mais de 10 anos de convertido. Você vai ver que a grande maioria não tem mais de 10 anos de convertido. Por quê? Porque boa parte da igreja ela vai se renovando com o tempo. Por quê? Falta fundamento do Evangelho. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? As pessoas desistem com o tempo. Nós já pregamos aqui para os irmãos sobre os ciclos. O ano do aprendizado é o primeiro ano. O segundo ano é o ano de aprender aquilo que você fez de errado no primeiro ano e você tenta fazer novamente, né? Então, cada ano você tem novas oportunidades de fazer coisas diferentes, mas tentando o quê? Tentando entender o quê? Que nossa vida é fundamentada no Evangelho. Evangelho. Não, pastor, mas esse ano é o ano da casa cheia, nós vamos explodir, nós vamos avançar, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Mas nós também vamos ter o que esse ano? Dificuldades, problemas, aflições. O que Jesus disse quanto às aflições? Tende o quê? Por quê? Então você também pode vencer. Se existe algo que tem marcado no ministério, chama-se perseverança. Persevera,
persevera. Nós estávamos vindo lá da praia no sábado, e nós pegamos uma tempestade muito bacana. Não dá para enxergar nada. Aí eu fiquei até filósofo no carro. Fiquei brincando com os irmãos. Eu falo assim, a tempestade, nós precisamos passar por ela. Tinha um monte de carro parando de um lado, parado do outro, vamos esperar. Eu falei, não, nós vamos continuar, vamos devagar, que a gente tem que enfrentar as dificuldades. Porque depois que você enfrenta as dificuldades, você passa por ela. E aí passou, foi, tá vendo? Não ouça a voz daquele que dispara no meio do caminho, né? Brincando com a Érica aqui do meu lado, né? Mas continua, porque a chuva vem, mas a chuva também vai embora. Nuvens podem fechar o tempo, mas chega uma hora que o sol da justiça brilha para você, que é Jesus Cristo. Você compreende o que eu estou falando? Então nós precisamos compreender quem é Cristo na nossa vida. A sua vida tem que estar fundamentada no Evangelho. Tem muita gente que fica angustiada, fica desesperada, porque está fora da vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, eu duvido você querer desistir. Entende? Mas quando nós estamos saindo daquilo que Deus tem para nós, nós queremos parar. Você compreende o que estou falando, não, irmãos? É importante você entender, porque Deus é o verdadeiro edificador. Ele é o nosso Criador, sabe? E Deus não vai edificar nada se a base estiver errada. Tem crente que tem anos e anos e anos de igreja e não amadurece. Por quê? Porque a base continua errada. A sua base tem que ser Cristo. Abre sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, no verso 19. Aleluia. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, aleluia, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina, ou pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Se nós estamos alicerçados na base que é Cristo, na pedra angular, nós vamos crescer. Quando que o crente não cresce? É quando ele não está fundamentado no Evangelho da graça de Deus. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Lá em 1 Coríntios 3,11, só por referência, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único fundamento. Antes de você conhecer Jesus, você podia estar firmado em qualquer outra coisa, mas agora que você conhece a Jesus, a sua fé tem que estar firmada nele. Você pode dizer amém? Hebreus capítulo 5, verso 11. Sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação. Porquanto vos tornastes tardios em ouvir, porque desde a infância sabeis as sagradas letras que podem necessitais de que vos tornei a ensinar os princípios elementares do oráculo de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Veja, aqui o autor de Hebreus, ele vem falando sobre nós estarmos fundamentados na palavra da verdade, em Cristo Jesus, só que ele fala que a criança, ela precisa de papinha, ela precisa do leite espiritual, ela precisa do alimento líquido, mas o adulto na fé, ele precisa de comer alimento sólido. Veja, o objetivo de Deus para cada um de nós, é que nós nos tornemos de alguma forma, hábeis, aptos para ensinar outros irmãos, aquilo que você tem recebido da parte de Deus, você transmitir a outras pessoas, você ensinar o Evangelho para outras pessoas. Quando você vai lá para Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, uma das coisas que você vai ver lá, daquele servo infiel que enterrou o talento, é que ele ficou
receoso. Receoso. Quando você vai ler a tradução, aí na Oliver Tree do original, é que ele não tinha uma habilidade, ele tinha uma inabilidade, se eu posso colocar assim, ou seja, ele precisava de aprender algo e ele não quis aprender. Quando que as pessoas desistem de avançar na vida cristã? É quando elas não entendem que tudo que elas precisam aprender está no Evangelho de Deus. Você compreende o que eu estou falando? Então a pessoa casa, ela casou, ela não sabe se é um bom marido, ela não sabe se é uma boa esposa, ela vai o quê? Aprender. Sim ou não, irmãos? Essa é uma realidade. Quem é que casou sabe disso. Há muitos ajustes para serem feitos no começo do casamento. A Érica, toda vez que ela vai falar sobre o nosso começo do casamento, ela fala que ela fazia comida uma boca por vez. Então, primeiro ela fazia o arroz, depois ela fazia o feijão, depois ela fazia a mistura. Entende? Hoje ela faz tudo, lava a roupa, dá moral em mim, nas crianças, né? e responde o WhatsApp. Então, brincadeira à parte. Mas veja, eu estou te falando que você pode aprender. Aqueles de 2 talentos, de 5 talentos, eles multiplicaram. Como? Eles foram aprender, eles foram procurar. Quando você está fundamentado na verdade, você está apto para crescer. Uma criança, naturalmente, bem alimentada, ela vai crescer. É ou não é verdade, irmãos? Sim ou não? Agora, quando você não alimenta uma criança de maneira adequada, ela fica raquítica, ela não se desenvolve, tem problema de crescimento. Mas eu quero te falar, você tem tudo o que você precisa na palavra de Deus para você crescer no Evangelho da graça de Deus. É ou não é verdade? Então, as coisas de Deus, elas são simples. São simples. Nós não precisamos estudar aqui uma teologia reforçada, uma escatologia sobre a volta de Cristo, um estudo bíblico profundo, das profundidades da palavra, né? Para você ter uma revelação da reveladura. Não. O que nós precisamos é de uma prática da palavra de Deus. O que você precisa é ler a palavra de Deus. Sabe, nós postamos aí esses dias, devocional para os irmãos lerem o Novo Testamento em um mês. Eu não sei se você pegou isso, mas pega o desafio daqui para frente. Leia a palavra de Deus. Rumine a palavra, busque a palavra. Um trecho que eu vou ministrar para os irmãos aqui está naquilo que eu li esses dias que eu estava lá no devocional, buscando aqui no Novo Testamento. Veja, Lucas 6, 46. Olha o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas os que ouvem e não a pratica, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra, ou sobre a areia, algumas versões, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, quando nós olhamos aqui para esse contexto, há 2 tipos de pessoas: o que ouviu e que pratica, o que ouviu e não pratica. É ou não é verdade, irmãos? Um que ouviu e praticou a palavra, cavou bem fundo, e ela não foi abalada, ele está fundamentado. O outro ouviu, mas não levou em conta, não praticou. Sem alicerce, houve grande ruína, desabou, né? Então, você conhece a história dos 3 porquinhos, né? Conhece ou não conhece? Pois é, dá para dizer que ela foi inspirada aqui. Mais ou menos isso. Brincadeiras à parte. Sabe, você pode ter 2 construções idênticas, mas vai chegar um dia que os ventos vão soprar, as chuvas vão bater, as águas vão subir, e o fundamento, a fundação, o alicerce será provado. Você compreende o que estou falando ou não? Sabe, eu fico falando para alguns irmãos, quando nós temos tempo de discipulado, que todo aquele que se converte, do primeiro ano que ele tem como cristão, é um ano da primeira infância dele na igreja. Mas passado do primeiro para o segundo, sempre vai ter o tempo da crise, de pensar
se a vida que ele escolheu com Jesus é melhor do que a vida lá fora. Porque nesse tempo, querido, muitas pessoas vão falar mal de você. E que é? Virou crente agora? Agora dízimo pastor, né? Porque isso que mais se fala aí fora. Agora você não pode estar com a sua família. Tudo é igreja, né? Vamos marcar aqui uma reunião? Não, tem alguma coisa lá na igreja. Domingo não pode faltar, mas só o domingo, irmão. Só o domingo. Você sabe que eu acredito que Tomé ouviu isso um dia? Porque quando Jesus apareceu a primeira vez para os discípulos, Tomé não estava na casa. Você leu isso na Bíblia? Tomé não estava lá. Ele perdeu. Aí, ele não foi no culto dominical. Jesus apareceu, Jesus fez milagre, estava lá. Ele não passou por lá. Chegou depois, chegou atrasado. E aí, quando ele chegou atrasado, chegou depois, os discípulos falaram, Jesus estava aqui conosco. Olha que poderoso. Ele falou, se eu não tocar nas chagas, se eu não olhar ali o lado perfurado, parafraseando aqui, eu não consigo acreditar. Um domingo depois, Tomé resolveu não faltar. Quem que estava lá? Jesus. Mas por que a fé dele não foi igual aos outros irmãos? Porque ele perdeu o culto de domingo, Gabi. Ele para o seu irmão assim, não perca o culto de domingo. Já aconteceu com você, de você não vir no culto de domingo assim, aí o pau desceu, foi reteté aqui e ali, Deus fez milagre, o mover do Espírito Santo, aí os irmãos, nossa, o culto hoje foi tremendo, aí você bateu assim, você, puxa, eu nem fui hoje. Já aconteceu com você ou só comigo? Né? Acredite, permaneça onde o Senhor te chamou para estar, amém, irmãos? Então, só voltando para a palavra, para não me distrair muito, a questão tem a ver com o fundamento. Nós precisamos edificar a nossa vida cristã no fundamento que é Cristo. Vão ter ventos contrários, vai ter chuva, vão ter circunstâncias que vão provar a nossa fé. Irmãos, eu me converti em 98. De lá para cá faz um bom tempo. Obrigado, Bruna, pela sua sinceridade. De lá para cá faz um bom tempo. Mas demorou para eu crescer. Demorou para eu entender o Evangelho. Demorou para eu entender algumas coisas da parte de Deus. Fui muito devagar. Mas teve um dia que houve revelação. Sabe, hoje eu não largo isso aqui por nada, irmãos. Por nada. O nosso fundamento tem que ser Cristo. Pode vir a proposta que for. Nós estamos alicerçados na verdade. Sabe? Então, para você entender, pode ter duas casas idênticas, com a mesma planta, a mesma divisão interna, mas o que vai definir se essa casa ela vai ser bem construída são os fundamentos. Uma das coisas que Lucas fala é que teve que cavar, sabe? Para nós estarmos fundamentados no Evangelho da Graça do Senhor Jesus, tem que cavar aí dentro, tem que arrancar os tocos, tem que arrancar as impurezas, né? Nós temos alguns irmãos que estavam em construção aqui, algumas vezes que vai cavar, não acha um monte de coisa esquisita, hein, Naldo? Hein, Felipe? Acha um monte de coisa esquisita, você acha plástico, você acha umas pedras gigantes, tem que tirar as pedras pequenas, e para você fazer o quê? O fundamento da forma apropriada, sabe? Às vezes, Deus não fez algo na sua vida ainda, porque você não liberou perdão por mão do seu lado, porque você está magoado ainda. Chega de ficar magoado, chega de ficar angustiado, resolve isso na sua vida, vai para Jesus, porque o que Jesus quer construir na sua vida é duradouro, é eterno. Nós estamos aqui para viver para a eternidade, e Deus quer fazer algo através de você, na sua casa, na sua família, no seu serviço. Deus quer usar você, Deus quer usar você como canal de bênção para alcançar outras pessoas. Mas enquanto você fica se distraindo com outras coisas, você não constrói na rocha que é Cristo. Existe uma parábola, na verdade ela é contada nos 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, que é a parábola do semeador. Cadê o Ria? Eu queria algumas explicações sobre essa parábola. E eu quero ler com você a parábola do semeador no livro de Mateus. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui.
Mateus 13. Veja, eu vou ler a parábola aqui no Evangelho de Mateus, mas nós vamos também fazer referências cruzadas no livro de Marcos e no livro de Lucas, ok? Que são os 3 evangelhos sinóticos. Depois você pode estudar sobre isso. Aleluia. Bom, verso 3, para a gente ganhar um pouco de tempo. E de muitas coisas ele falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 10. Então se aproximou os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Alguém respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois aos que têm se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos, de nenhum modo entendereis, verei com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque com o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe, e com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegado à angústia ou à perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 100 por um. Amém, irmãos? Sabe, para você entender, a parábola é uma história, uma narração alegórica que contém um ensino da parte de Deus. Jesus, ele sempre falava por parábolas, para mostrar os princípios que nós devemos respeitar, ouvir e aprender, e puxar isso para nós. E existe algo que aqui ele repete com frequência, que é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. E nessa noite eu quero reforçar isso, que você tenha ouvidos para ouvir, então ouça da parte de Deus. Sabe, os discípulos, quando ele contou ali, para todas aquelas pessoas, não entenderam muito bem a parábola, ali no meio da multidão, mas, em particular, eles perguntaram para Jesus o que havia sido ministrado, qual é o significado daquela parábola. Veja, para a multidão não há revelação, mas para os discípulos sempre haverá revelação. Então, você precisa... Vai. Aleluia. Tem gente pedindo senha aqui do Wi-Fi. Conversaremos. Aleluia. Mas aos discípulos foi perguntado, e Jesus então explicou: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então aquilo que é do reino é para os discípulos, mas quem não é do reino não entende as parábolas de Jesus. Então o que Jesus queria ali naquele momento ao ministrar? Ele queria encontrar corações receptivos, pessoas que quisessem realmente ouvir a palavra de Deus. Veja, há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Você compreende o que eu estou falando? Com certeza as mulheres entendem isso, porque direto: você está me ouvindo? Não é mais ou menos assim? Só alguns, né? Os outros corajosos não quiseram manifestar, mas tudo bem.
Eu sou casado, eu entendo o que você está falando. Porque ouvir, querido, é você ter um entendimento superficial. Você está percebendo algum ruído entrar no seu ouvido. Mas escutar é prestar atenção. É você ouvir com, uma prontidão de você entender o que está sendo falado. Ok? Então, a compreensão aqui verdadeira é para os discípulos. E é interessante que essa palavra aqui, você precisa compreender que a semente é a palavra de Deus. O semeador é quem anuncia a palavra, mas o solo é de quem recebe a palavra. O solo é o meu coração e o seu coração. Você compreende o que eu estou falando? A semente é o evangelho, então a semente é boa. O semeador que está lançando a semente não é o problema, mas a terra, o solo, o coração pode ser um grande problema. Você pode estar aqui para ouvir a palavra do culto, ou você pode estar aqui para escutar as verdades do evangelho. São coisas diferentes. Quando nós lemos aqui em Mateus, no verso 19, olha que a palavra de Deus: a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata do que foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. O diabo sempre quer roubar a palavra do seu coração. Por que nós nos reunimos em células? Justamente para reforçar a palavra que foi ministrada no domingo. Então você fica com 2 dias na semana dedicado para ouvir a palavra de Deus, para ruminar a palavra de Deus. Aí você chega lá na célula, alguém compartilha algo e fala: puxa, eu não percebi isso. E aí vem com maior revelação para a sua vida. Mas aquele que ouve de mau grado e não aceita, é aquele que sempre fica à beira do caminho. É um coração endurecido, sabe? Você fala: meu irmão, o caminho que você está indo não é um caminho bom, você vai se arrepender disso. Aí a pessoa fala: não, a vida é minha, eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Eu quero te falar que a nossa vida é feita de escolhas. O filho pródigo fez uma escolha e perdeu tudo, mas ao mesmo tempo, lá na frente, ele fez uma outra escolha e voltou para a casa do pai. A nossa vida é feita de escolhas. Escolha como você vai viver esse ano. Escolha como você vai edificar a sua célula. Escolha como você vai edificar o seu casamento, as suas finanças. Quais são os seus alvos para esse ano? Ponha no ponto do lápis, vai orar a respeito disso. Lá em Lucas 8, 12, vai falar nesse mesmo princípio, que essa pessoa que ouve, tem o coração endurecido, ela nem chega a se converter. Por quê? Porque a palavra não entrou. Coração duro. Em Mateus, no verso 20 ainda, a palavra de Deus diz assim: e o que foi semeado nos lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Veja, aqui a palavra de Deus, ele é muito clara. Ele ouviu a palavra, ficou animado. Não, eu quero viver aqui. Vai para o encontro é tremendo, é sobrenatural. A minha vida é aqui, agora eu vou viver isso aqui. Ele experimentou de algo da parte de Jesus, mas não foi profundo, não tinha fundamento. E aí a Bíblia fala que a angústia e a perseguição por causa da palavra logo escandalizou. Eu não quero mais fazer parte disso. Você compreende o que eu estou falando? Falta experiências com Jesus, faltou profundidade com Jesus. A sua fé ainda era como de uma criança tomando leite, então ela não podia ainda comer alimento sólido. Então você já foi perseguido por evangelho? Alguém já te falou alguma coisa do evangelho e falou: agora você virou crente, agora você não participa mais da reunião da família, né? Eu vou fazer corte. O que é isso? Só vai beijar no altar? Como que é isso? Como que é isso, Davi? Como que é isso, Maiara? Vai viver isso mesmo? Tem certeza? Você está desperdiçando a sua vida nessa igreja. Quantas vezes eu ouvi isso na minha adolescência? Nossa, eu achei que você era tão inteligente.
mas descobri que você é crente. Veja, há tantas coisas que a gente ouve, irmãos. Em Marcos 4,17, essa mesma parábola fala que o efeito é de pouca duração. É alguém movimentado pelos ventos. Ora acha que é legal, depois não acha que é legal. Existe uma moda hoje de você ser gospel. Nossa, eu sou crente. Eu também sou crente. E aí fica esse movimento gospel. Mas nós não somos do movimento. Nós somos do cristianismo. Cristãos são pequenos cristos. No verso 22 ainda de Mateus, a palavra de Deus diz assim: o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Infrutífera. O que a palavra de Deus está dizendo? É que a pessoa ela ouviu a palavra de Deus, ela queria viver o evangelho, mas ela tem muitas preocupações lá fora. Então, tem que ganhar dinheiro, tem que ficar famoso no Instagram, tem que ganhar like não sei aonde. Compreende o que eu estou falando? Tem que ser popular com os amigos, tem que gastar o que não tem, depois correr atrás porque a fatura chega. Você compreende o que eu estou falando ou não? Sabe? Não limpou completamente o coração. Tinha muitas coisas lá dentro ainda que sufocaram a palavra de Deus. Porque chegam alguns momentos da vida que as dificuldades elas mostram onde nós estamos enraizados, irmãos. E se você confiar mais na sua conta bancária do que no Senhor, tem algo errado. Tem algo errado. Porque o dinheiro vai, o dinheiro também vem. Compreende o que eu estou falando? Você pode se matar hoje pelo seu trabalho, pelo seu serviço, pelo seu chefe. No dia que você não for útil, você é descartado e outro é colocado no seu lugar. Você compreende o que eu estou falando? Essa é a realidade do mundo aí fora. Valorize aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para essa palavra, a gente precisa entender que o nosso coração não pode estar dividido. Ou nós somos do Senhor, ou nós não somos do Senhor. Você compreende o que eu estou falando ou não? Vocês estão ouvindo isso também? Em Mateus 12:30, a palavra de Deus diz assim: que não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Em Mateus 6:24 fala assim: não podeis servir a dois senhores. Sabe, a própria palavra ela vai limpar o seu coração. Ela limpa a sua alma, o seu espírito. É ela que traz salvação, é ela que traz cura, é ela que traz santificação, ou seja, separação das coisas desse mundo. A palavra de Deus é um instrumento para arrancar aquilo que não deveria ter no seu próprio corpo, no seu coração. Você compreende o que eu estou falando? Virei para o seu irmão e fala: Jesus não divide o nosso coração com nada ou ninguém. Ou é dele, ou é dele. Amém? Por que eu estou mencionando isso para os irmãos? Porque nós temos um ano pela frente. E de grandes coisas que o Senhor pode fazer no nosso meio. Mas nós temos que andar em unidade. Fundamentados no Evangelho da graça do Senhor. Amém? Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. A palavra é muito clara. Ouve e compreende. A palavra não pode ficar só na sua mente. A palavra tem que ser praticada. Você ouve a palavra, entende a palavra, ela tem que descer para o seu coração e virar uma prática na sua vida. Porque nós não somos crentes de carteirinha, ou crentes para constar que nós estamos no hall de uma denominação. Nós somos crentes porque nós amamos o Senhor, e a nossa vida pertence a Ele, e aonde nós formos, nós somos a luz
deste mundo e transmitimos luz nesses lugares. Nós somos aqueles que estão salgando a terra. Entende? O evangelho tem sabor. Aonde você vai, você libera a palavra da verdade. Aonde você for, você leva a palavra da salvação. Você carrega isso dentro de você. Sabe? Lá em Marcos ainda fala que aqueles que recebem com a boa terra não são os presunçosos, não são os soberbos, mas são aqueles que um coração de aprendiz, que estão aptos para aprender. Eu quero ouvir mais do Senhor. É aquele que conserva, que retém, e é esses que se frutificam, a 100, a 60 e 100 por um. Você compreende o que está falando? Nós precisamos compreender isso, irmãos. Lá em Lucas 8, 15, a palavra de Deus diz assim: mas ao que caiu em boa terra, são os que ouvindo a palavra com o coração honesto e bom, a conservam e dão fruto com perseverança. Veja, nós precisamos compreender isso. O nosso coração tem que ser boa terra. A nossa vida no evangelho tem que ser um coração aberto para receber toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. E à medida que eu recebo, eu também libero. À medida que eu aprendo, eu também ensino. À medida que eu vou corrigindo os meus erros, eu ensino os outros. Não cometam os mesmos erros que eu cometi. Você vai avançar, você vai mais longe. Sabe? Existe uma chave poderosa para tudo isso, que é a fé. Mas não somente a fé fundamentada no evangelho, a fé em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos mediante a fé. A fé tem que estar apoiada em algo sólido. A fé tem que estar apoiada no Senhor Jesus. Se nós não tivermos, irmãos, alicerçados no Senhor Jesus, dificilmente nós continuaremos a nossa jornada da fé em Cristo Jesus. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, nós nos reunimos como igreja porque o Senhor nos escolheu, e nós estamos aqui por uma missão que Ele também nos deu. Então esse é um ano de você prosperar, esse é um ano de você avançar, esse é um ano de você crescer, esse é um ano de você ter uma família estruturada realmente em sua casa, de casamentos saudáveis, de filhos debaixo da palavra do Senhor, de você entender que você vai ser feliz de fato pela palavra de Deus. Nós lemos isso no Salmo 128. Então, o trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo lhe irá bem. Veja, existe promessa da parte de Deus para nós vivermos, mas as promessas são fundamentadas no Evangelho. Nós estamos aqui para profetizar coisas da boca para fora. O que nós falamos é do Evangelho. Eu quero chamar você hoje a vir para um caminho de alimento sólido, a você crescer no Evangelho. É você falar: Senhor, eu quero viver o melhor ano da minha vida na Tua palavra. Não importa o preço que eu tenho que pagar, não importa as coisas que eu tenho que abrir mão, eu quero ser aquele que vai negociar os talentos, eu quero ser aquele que vai aprender, mas também eu quero ser aquele que vai ensinar as pessoas a viverem no Evangelho, a viver o melhor de Deus, a serem cristãs de fato. Sabe, irmãos, nós vivíamos uma época, anos atrás, ou décadas atrás, aonde você falava: olha, estou precisando de alguém para trabalhar comigo. O fulano lá é crente, contrata ele. Gente honesta, gente ponta firme, você pode contar com ele. Mas hoje nós vivemos numa época tão gospel, vamos falar: aquele ali é crente, não contrata não. Porque foi muitos maus exemplos, eu posso dizer isso, falta de caráter. Mas nós estamos aqui com o propósito de que pela palavra de Deus nós mudaremos esse bairro e os bairros vizinhos. O Senhor vai fazer algo nesse lugar, irmãos, e eu quero participar disso. Eu quero estar aqui dando a minha vida nisso. Sabe, nós, como igreja, nós queremos edificar algo sólido, que essa igreja seja uma igreja prevalecente, com pessoas que queiram prevalecer juntos. Nós temos algo para viver nesse ano, e você pode fazer parte disso. Quero convidar você a ficar de pé. Queria convidar você a reunir com o irmão do seu lado aí, e orar por ele, para que ele decida crescer, para que ele decida fundamentar a vida dele no Evangelho da graça. O fundamento é Cristo. Ele veio cheio de graça e de verdade.
Esse é Jesus. Jesus. Todo aquele que pode mudar a sua vida é Jesus. O fundamento para você estar estourado é Jesus. Para você crescer na fé, Jesus. Para você prosperar, Jesus. Para você ser curado, Jesus. Para o seu casamento, Jesus. Para lidar com seus filhos, Jesus. Para você abrir um novo negócio, Jesus. Tem tudo a ver com Jesus. Não tem a ver com passos. Siga 5 passos. Siga apenas um, Jesus. Siga a Jesus. Decida agora, você mesmo, orando ao Senhor. Coloca a sua vida nisso. Fala: Senhor, eu quero colocar minha vida em Ti. Eu quero crescer. Ainda que os ventos soprem, ainda que muitas vezes eu me sinta abalado, desanimado, eu não vou desistir, porque o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é a minha verdade, no Senhor eu encontro a alegria que eu preciso. A minha vida está no Senhor. Começa a orar agora. Começa a liberar sua fé nele. Deus me chamou, Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estará. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao teu lado sempre estás, para sempre estará, para sempre estará. Oh, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que
teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora, eu prometo de ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora, provei e pude ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu provei e pude ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Aleluia. Ainda de pé, eu quero te falar pelo menos algumas coisas que eu listei que acontece quando você tem o seu fundamento como Jesus na sua vida. Você fica livre da ansiedade, porque você aprende a descansar no Senhor. Eu não estou te falando que a ansiedade não vai vir, estou te falando que quando ela vir, você sabe que quem é aquele que luta por você, aquele que te guarda, aquele que é por você, é o Senhor. Quando o nosso fundamento é o Senhor, nós aprendemos a descansar nele. Outra coisa que nós aprendemos quando o nosso fundamento é Cristo, nós aprendemos a não nos encontrarmos com homens antes de nos encontrarmos com o Senhor. Sempre primeiro é Ele, depois as pessoas. Entende? Você aprende a ter um devocional. Outra coisa que você aprende quando o seu fundamento é Cristo, você não espera a aprovação de homens, porque quem te aprova é o Senhor. Você não espera a validação de homens, sendo que você tem a validação de Deus. Outra coisa, você aprende a guardar o seu coração. Você aprende que existem coisas que você só pode contar para Ele, e nada mais do que Ele. Somente Ele. É Ele que você pode rasgar o coração, é Ele que você pode rasgar ali e falar das coisas que estão escondidas lá no seu íntimo, e falar: Senhor, eu preciso. E aí você se derrama. Você aprende a ter foco, a ter alvos específicos, entender que quando o nosso fundamento é Cristo, só existe uma coisa que importa, que é Ele, que é Ele. Quando o nosso fundamento é Cristo, você aprende que o meu lugar é o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas na sua vida. Eu quero encerrar esse culto orando por você. Pai de amor, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos
a verdade da tua palavra. Ó Deus, libera agora uma ação prática na vida deles, daquilo que eles ouviram, que haja uma praticidade, que haja, Deus, uma disposição de viver o evangelho de verdade, de instruir a outros aquilo que eles têm aprendido. Ó Deus, leva meus irmãos a avançar, a crescer, essa terra fértil, que vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Leva meus irmãos a prosperar no evangelho, a prosperar na saúde, a prosperar nas finanças. Eu quero declarar que esse ano é um ano para ser abençoador. Eles seriam abençoadores, seriam abençoados e abençoarem os demais. Eu quero declarar que eles vão viver os melhores dias da vida deles nesse ano. Eu quero declarar que nesses dias você vai sentir a paz do Senhor Jesus na sua casa, no seu lar, ali no seu trabalho, ao ministrar. Haverá solução para todo e qualquer problema que surgir na sua vida. Eu quero declarar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga aleluia!